Os trabalhadores informais, que são aqueles sem carteira assinada ou empreendedores, é o grupo que mais deve ser afetado economicamente com o avanço da pandemia no Brasil. Não está sendo e nem vai ser fácil nos próximos meses. Até todo mundo se reerguer vai um bom tempo ainda. Mas a gente quer falar agora sobre perspectivas e ideias para conseguir superar esse momento. Por isso, agora a gente vai conversar, vai contar com a super participação de Arthur Igreja. Arthur, ele é especialista em inovação e negócios, faz mais de 150 palestras por ano no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul sobre transformação digital, novos modelos de negócio e vários outros temas relacionados ao mercado. Muito bom dia, Arthur. Seja bem-vindo aqui ao Santa Catarina no Ar. Obrigada pela participação, pela disponibilidade, viu? Bom dia. Então, Arthur, o que fazer para conseguir se manter nesse momento tão delicado, hein? Pois é, o ponto de partida é manter a calma. Então, é uma crise que ninguém esperava, ninguém seria capaz de prever que nós passaríamos por isso em 2020. E uma coisa que qualquer profissional e qualquer empresário precisa entender é que nós também temos muito pouco controle sobre isso. Então, isso é uma coisa tão grave, tão ampla, que está na esfera dos governos, está na esfera, as grandes empresas até conseguem ajudar. Aliás, muitas empresas brasileiras têm dado exemplo nesse sentido com iniciativas louváveis. Agora, para o pequeno empresário, para o profissional, para o indivíduo que está nos assistindo, primeira coisa é entender, não é sua culpa, não tem muito o que fazer a não ser cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então, manter a calma, porque na primeira semana muitas pessoas entraram em desespero, né? Vai faturar menos nesse ano, vai ficar mais difícil para encontrar emprego. Então, manter a calma. Segunda coisa, compreender o cenário. Ele vai mudar muito ao longo, especialmente das próximas 2 semanas. Semana passada foi uma semana que as pessoas entenderam a gravidade do que está acontecendo. Essa é uma semana de se resguardar, de se cuidar. E nas próximas semanas nós teremos muitos anúncios do governo, muitas medidas, muita coisa vai mudar. E logo depois, toda a pandemia ela tem uma característica de queda na economia no curto prazo, mas também nós teremos um período de recuperação logo ali na frente. Então, entender que nós vamos passar por isso, assim como nós passamos por todas as outras crises, as coisas no final vão dar certo, mas é um período de muita turbulência. Arthur, o governo vem anunciando uma série de medidas para ajudar nesse baque financeiro, né, para autônomos e pequenos empresários também. A gente sabe que os informais aí e até quem é MEI, né, depende da receita de hoje para pagar a conta amanhã, não é mesmo? E vai ter que recorrer aí aos bancos. O Estado promete subsidiar os juros também, né, e o que esses Tá? microempreendedores devem analisar, em especial, ao que pagar primeiro. Qual que é a melhor estratégia? O que fazer agora, hein? É fundamental traçar esse plano de contas aí, desenhar esse fluxo de caixa, porque você tem toda a razão. O que acontece na pessoa física, menos de 12% dos brasileiros têm alguma reserva. E os pequenos negócios, eles sobrevivem do dia a dia. Então, entrando em contato com vários setores, alguns setores afirmam que os seus negócios têm 20 dias, de sobrevivência de caixa, outros falam até em 11 dias. Então, quer dizer, o empresário brasileiro trabalha muito apertado, ele é um faz-tudo no seu negócio. Então, nesse momento, ele tem que acompanhar essas medidas. O governo está dando um prazo maior para pagamento de alguns tributos. Então, a primeira coisa, olhar os impostos. Tem vários impostos que o governo já anunciou que você pode pagar daqui a 90 dias, o que já ajuda o caixa no curto prazo. Segunda coisa, o BNDES está liberando mais de 5 bilhões para pequenos negócios. Então, tem uma certa burocracia para conseguir esse dinheiro, mas quanto antes você for atrás disso, antes você vence essa etapa da documentação. A Selic também caiu bastante, então tanto os bancos quanto as cooperativas de crédito vão conseguir liberar a capital a um custo mais baixo e também com um prazo maior de pagamento. Então é muito importante desenhar esse cenário, saber qual que é o tamanho do impacto no seu negócio por ficar sem receita e ir atrás dessas linhas de crédito para conseguir esse fôlego. Mais uma vez, não entrar em desespero e lembrar que é muito mais caro se você chegar a fechar um negócio para você reabrir, reconquistar os clientes, o trabalho é muito mais árduo. Então, fazer de tudo para manter os empregos, para manter o seu negócio aberto na medida do possível, reduzir custos e buscar essas linhas de crédito para superar esse turbilhão.
Arthur, os donos das pequenas empresas, né, os empresários sofrem com a falta de capital de giro, né? Aqui o governador, ele sinalizou, a gente mostrou agora há pouco aqui no Santa Catarina no ar, que aos poucos ele deve liberar o funcionamento de algumas atividades. Santa Catarina está em quarentena aí já há mais de 7 dias, né? Ele foi prorrogada para mais 7 até semana que vem, então, e aos poucos agora o governador anunciou que vai liberando as atividades, né? Só que esses dias parados, eles afetaram muito a saúde financeira aí das empresas, né? Dá para reverter o jogo ainda nesse ano, ainda em 2020? Pois é, o que os economistas têm previsto é o seguinte, então tem vários estudos saindo sobre o que aconteceu na China, que é um país que já está em recuperação, já está uma fase mais adiante, comparado com a nossa e com outros países, também como a Coreia do Sul. E o que dá para perceber é o seguinte, a retomada ela não é instantânea, porque vale lembrar o seguinte, as pessoas demoraram um certo tempo para entender o que estava acontecendo e o consumo também não vai voltar de uma hora para outra. Nós teremos desemprego, o consumo no varejo e até a visitação a alguns lugares, com certeza as pessoas vão ter um pé atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Liberou, por exemplo, poder ir ao cinema. Não é no dia seguinte que as salas estarão cheias, as pessoas estarão com bastante medo e quando uma pessoa espirrar lá dentro, todo mundo vai entrar em pânico nas primeiras semanas. Então, isso é muito natural. Então, esse baque na receita não é só do período de quarentena, em que algumas cidades adotaram medidas até mais extremas, muito parecidas com toque de recolher. Então, essa volta da economia, ela vai ser acompanhada também com o número de novos casos, então não se surpreenda caso novas medidas restritivas também aconteçam. Nesse primeiro momento, o governador está liberando um número maior de atividades. Agora, se a pandemia tiver uma segunda onda, naturalmente nós teremos que nos resguardar novamente. Então, tudo isso é muito complexo. De um lado, uma curva para salvar vidas, de outro, uma curva também para salvar vidas na área econômica. Mas o empresário vai sofrer, sim, um baque aí no seu giro, no seu fluxo de caixa de curto prazo. E vai ser muito importante, como eu falei, ficar atento às notícias, às liberações, porque isso vai ajudar muito o negócio dele. E, Arthur, apesar desse medo, dessa apreensão, né, que todo mundo está vivendo, a tecnologia, né, novas ideias podem ser usadas por empresários e tudo mais. A gente viu aí várias ideias também do pessoal que está trabalhando com restaurante fechado, indo entregar na rua, né, a comida, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessas novas ideias, de como tentar enfrentar esse momento aí difícil para conseguir se manter vivo aí, né, com o negócio. Perfeito. Esse é um momento que no final nós vamos entender com algum otimismo que toda a crise ela rompe alguns paradigmas, né? Então, muitos empresários que não queriam fazer delivery agora estão fazendo para manter os seus negócios. Agora vai ser uma hora em que o empresário, no final disso tudo, ele vai perceber o seguinte: caramba, eu achei que tal coisa não dava para fazer pela internet e agora ele está fazendo. Então, todo momento de crise rompe essas barreiras e nós acabamos usando a inovação, a criatividade, porque é um momento de sobrevivência. Então, quando eu falo que nós sairemos melhores, um dos exemplos que eu cito é o que aconteceu nessa semana, no final da última semana, na verdade, quando os congressistas fizeram uma votação online. Então, quer dizer, sempre foi visto como uma coisa impossível. Caramba, será que daqui para frente nós não vamos poder poupar um monte de viagem de político? Então, o mesmo vale para as empresas, vale para os indivíduos. Muita gente aprendendo a trabalhar em home office, muitos pequenos empresários atendendo os clientes pelo WhatsApp, fazendo essa entrega na rua. Eu vi muitas padarias fazendo o seguinte: olha, estaciona o carro que eu vou até você, fica tranquilo que eu te atendo, para preservar a minha e a sua saúde. Então é muito bacana observar esse movimento de criatividade, nisso o brasileiro é mestre, e muito dessas novas práticas, dessas melhorias nas empresas vão ficar para o pós-crise. Queria que você falasse um pouquinho também, porque em uma das suas lives, que você é bem ativo também nas redes sociais, né, você comentava aí do transporte por aplicativo, que isso aconteceu também, né, já foi uma grande revolução, né, Arthur? É um exemplo disso também. Exatamente, a crise de 2008 tem dois grandes símbolos aí. 2008 foi a quebra nos Estados Unidos, né, do final de 2007 até 2008, e as pessoas jamais imaginariam entrar num carro e andar com um estranho, né, fazer uma corrida com um estranho. Só que a crise foi tão grave que as pessoas tiveram que olhar para o seu carro e falar o seguinte: bom, essa daqui é a minha empresa a partir de agora. E a partir daí nasce uma empresa como o Uber. De outro lado, as pessoas também não imaginavam ficar na casa de estranhos.
todo mundo ficava em hotel, em pousadas, e depois de 2008 nasce uma empresa gigantesca como o Airbnb. Então, todo momento de crise ele tem esse papel. Aqui no Brasil, o exemplo mais vivo disso é a telemedicina. Tinha um embate gigantesco. Eu não consegui entender por que não era liberado, já que tecnicamente, se nós podemos fazer um hangout aqui para fazer uma entrevista, por que um médico não pode fazer um primeiro atendimento ou tirar dúvidas ou a reconsulta, né? E agora, em caráter de exceção, foi liberado. Então, a tecnologia está possibilitando muita coisa, mas sempre a regulamentação e os nossos hábitos estão um pouquinho atrás da tecnologia. E a crise vem para mudar tudo isso. Arthur, para a gente encerrar aqui, queria que você passasse uma mensagem final aí para o pessoal de casa, otimista mesmo, como vem sendo esse nosso papo, né? De acreditar mesmo nessa mudança, de não criar pânico, né, os empresários aí sobre os funcionários, porque muitos funcionários estão com medo realmente, que nem possam voltar a trabalhar, né? Demissão e tudo mais. Então, eu queria que você passasse uma mensagem aí para a gente tentar andar melhor nessa época aí de crise, hein? Bom, maravilha. O meu otimismo vem do seguinte ponto. Como eu falei, comparando com outras crises, nós tivemos crises pandêmicas parecidas em 2003, em 1957, em 68 e em 18. E todas elas tiveram um baque no curto prazo, todo mundo achou que o mundo ia acabar. Alguns meses depois a economia volta. Então, alguns estão apostando que 2020 vai ser um ano para fazer o quê? Voltar aos índices de 2019. Então, não vai ser um ano incrível, mas também não vai ser o fim do mundo. E é muito importante nesse momento não sair demitindo todo mundo, entrar em pânico, porque a coisa mais difícil é capital humano nas empresas, conseguir essas pessoas de volta. E mais do que isso, pare para pensar que se a tua receita parou nesse momento, o mesmo vai acontecer com o seu funcionário. Então ele vai virar um desempregado, vai virar uma pessoa que vai passar ainda mais dificuldades. Então nós temos que ter essa consciência social. Eu sei que para o pequeno empresário o momento está terrível, é muito difícil lidar com isso, mas é um momento de negociar com seus colaboradores, com seus fornecedores. Então, se todo mundo se ajudar um pouquinho nessa cadeia, todo mundo que tinha um contrato, conseguir pagar um pouco desse contrato para fazer o próximo negócio girar um pouquinho mais, é assim que a economia vai se manter ativa, não com desespero, mas com muita negociação, com muita empatia, muita compreensão. E mais uma vez, nós vamos sair dessa, a economia vai voltar a crescer. Quando você olha, só para fechar, um índice como a Bolsa, o Brasil derreteu 50%. No final dessa crise, é o equivalente a dizer o seguinte, que todas as grandes empresas fecharam 50% das suas indústrias, todas as redes aí de magazine e de varejo fecharam 50% das suas lojas. Não é isso que vai acontecer. Então tem muito exagero, você tem que ter muito cuidado com as informações que você consome. Então muitos estão trazendo um cenário terrível, o cenário vai ser grave, mas nós sairemos dessa. Que assim seja o quanto antes, né? Obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente no Santa Catarina no Ar, Arthur. Ele que é especialista em inovação e negócios, trazendo uma mensagem aí para os microempreendedores, o pessoal que mais está enfrentando dificuldades nesse momento. Bom dia para você, obrigada, viu, Arthur?